que vocês abrissem a Bíblia em 1 Coríntios 11:1. 2 semanas atrás o pastor me falou assim: olha, Maurício, você vai pregar aí, lá no culto dos jovens e tal, né? Eu falei: pastor, qual que é o tema? Bom, não tem tema. Na verdade a gente está estudando sobre Jesus Cristo, né? Imitando Jesus Cristo, então você fica à vontade. Então, eu pensei nesse texto, né? 1 Coríntios 11:1. Já tenho até aqui no meu... Todos abriram? Então eu vou ler. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Um versículo simples, rápido, mas que diz muitas coisas para nós, né? Vou repetir. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Quem disse isso? Foi Paulo. Paulo escreveu para os Coríntios, a igreja de Coríntios, e ele falou: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Se a gente olhar de bate-pronto, né, a gente fala: pô, mas Paulo está se achando igual a Cristo? Será que ele é tão perfeito assim? Mas quando você olha o contexto, você assim analisa de uma outra forma, né? Que Paulo, tudo que fazia, ele fazia com toda a vontade, com toda energia. Tanto é que quando ele perseguia os cristãos, ele fazia dessa forma também, quando era Saulo, né? Mas aí lá no caminho de Damasco ele recebeu uma luz ali, e Jesus falou para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues, né? Então ali ele teve um encontro com Jesus, e aí ele, na verdade, ele fez ao contrário. Antes ele perseguia, tentava matar, prender os cristãos, e ele fez ao contrário. Ele fazia de tudo, dava a vida para Cristo. Que na verdade ele está contando exatamente isso, para a gente dar a vida para Cristo, para a gente ser imitador de Cristo. Cristo deu a vida por nós, e para a gente dar a vida para Cristo no sentido assim: olha, vigiai e orai, olha o seu testemunho, como é que está? É para isso que ele quis dizer. E aí, quando a gente fala de imitadores, a gente lembra de imitadores aqui no Brasil, né? No Brasil a gente tem muitos imitadores, né? Tem muitos que imitam aí, a gente tem celebridades aí como Silvio Santos, tem o Pelé, tem Galvão Bueno. Quantos aqui já viram já? O pessoal imitando, várias pessoas, né? Então tem esse tipo de imitação, imitar a voz desses personagens. Tem também a imitação de roupa, a roupagem, né? Muitos aqui a gente vê pelos covers que tem por aí, né? O Elvis Presley, o Roberto Carlos, o Latino, enfim, vários cantores aí de sertanejo que a gente verifica aí e vê pela roupagem deles que eles se assemelham a essas pessoas, a esses artistas. Também tem cabelo, assim, aqui na igreja acho que eu já vi algum aqui, por exemplo, um Neymarzinho, tem um... o pessoal chama de gralha, não sei. A gente já viu também quando no tempo do Ronaldinho Fenômeno, não sei porque ele era careca e deixou um negocinho, um bigodinho. O Ronaldinho Gaúcho, enfim, algumas celebridades que a gente tenta imitar pela aparência, pelo cabelo, pela roupa. E a nossa vida é assim, né? A gente tenta sempre ver alguma coisa que nos interessa para a gente estar imitando. Só que também tem algumas coisas que são boas e algumas coisas que são ruins, né? Principalmente nós que temos filhos, né? Às vezes a gente escuta alguma música um pouco sensual, algum palavreado dentro da música, e tem aquela dancinha. Olha lá, eu já vi várias famílias aqui, não dentro da igreja, mas fora, dizendo: olha, a menininha lá de 5, 6 aninhos está dançando lá o bonde do Tigrão. Então, algumas coisas que às vezes você tem que selecionar o que vai entrar dentro de casa ou não. Riqueta, você está dando risada ali, daqui a pouco eu estou... Então assim, a gente tem que selecionar o que entra para dentro da nossa casa, né? E eu queria ler com vocês também 1 Tessalonicenses 5:21. Eu vou ler rapidinho, não precisa nem abrir. Diz assim: que devemos reter o que é bom. Então a Bíblia fala que a gente tem que reter o que é bom, e é exatamente isso, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo nos convém. Então assim, tudo é apresentado a nós, mas a gente tem que selecionar aquilo que é bom para a gente. E assim, a gente fala de imitação. Quantas pessoas já passaram na nossa vida? Eu tenho 35 anos, já passaram muitas pessoas. Deus mandou muitas pessoas, professores, familiares, não só no passado, né? Hoje em dia eles me dão bons exemplos e maus exemplos.
maus exemplos. E a gente destaca alguns, lembra de alguns, né? E às vezes são pessoas que formou o nosso caráter, né? Eu acho que não só eu, mas todos vocês devem ter essas pessoas, esses exemplos na vida. E eu queria destacar algumas aqui. Eu não poderia deixar de destacar o meu amor, que é a Catinha, que está comigo há 14 anos, eu a conheço. E assim, era uma pessoa que passa alegria, passa... assim, tem bons conselhos, é verdadeira, fiel. Então tem sérios, não posso chorar aqui, sérios adjetivos que assim me formou. Porque quando a gente sai do casamento, quer dizer, entra no casamento, eu tenho algumas coisas do meu pai e da minha mãe, ela tem algumas coisas do pai e da mãe dela. E, às vezes, e quando a gente entra no casamento, a gente vai se adaptando, se aperfeiçoando, e é difícil. E assim, como a gente se assemelha ou se assemelhou durante o nosso casamento, desde o tempo que eu a conheço. Outra pessoa é o meu pai. Meu pai, ele não está aqui, até eu falei com o pessoal, o Edson estava aqui, ainda bem Edson que você está aqui, eu vou falar de você também, Edson Bravo. Ninguém está aqui, eu vou falar das pessoas, falar, tá, meu amor? Enfim, meu pai está viajando, minha mãe também. Meu pai, ele é uma pessoa muito zelosa, ele ensinou para mim e para o meu irmão não desperdiçar as coisas, ele gosta muito da família, ele é uma pessoa assim, que me deu sempre bons exemplos no sentido assim, olha, cuidado com o desperdício, olha, um trabalho X, ele se preocupa muito com a família, comigo, com o meu irmão. Então é uma pessoa que, algumas coisas que eu peguei dele e vou tentar passar para o meu filho. Outra é a minha mãe, que é educadora, me ensinou a falar corretamente, é uma pessoa de oração, uma pessoa que me ensinou a não mentir, por mais que a gente tenha na palavra, mas ela é uma pessoa que sempre ali me inculcou, olha Maurício, a mentira, olha, sua palavra vale muito mais do que 1000 palavras, e ela sempre citou algumas coisas, ela sempre citou algumas coisas da palavra, então ela queria destacar também, ela é uma pessoa que me formou e me ensinou também, como o Celcinho, que me ensinou qual é a responsabilidade de dizimar, né? Enfim, eu tenho muito orgulho de tê-la como mãe. Outra pessoa é o Milton Mariano, enfim, que me ensinou a cuidar das pessoas, a levar o evangelismo de uma forma que seja cuidadosa. Outra é o Genilton, que me ensinou aí a entender financeiramente que mesmo com alguma coisa você pode guardar, você pode se organizar, você pode dizimar. Outra é o Edson Cravo e a Fátima, eu também incluo meu irmão e minha cunhada, que cria os filhos de uma forma assim. Um exemplo, eu vejo o Ismael, o filho dele também, e eu quero isso para o meu filho. Então, assim, são coisas assim que a gente vê nas outras pessoas, que a gente quer para nós, e eu acho que é isso que Jesus quer nos mostrar, que a gente retenha o bem. Paulo diz lá em Tessalonicenses, e a gente tem que aprender dessa forma. Vemos na Bíblia também que teve vários personagens que eram íntimos do Senhor, né? Então eles imitavam a Deus, Abraão, Jacó, Isaac, Jó, né? Alguns imitavam Jesus, que já estavam na época de Jesus, Paulo, Silas, Marcos, enfim. E o próprio Jesus imitava a Deus. E eles tinham uma intimidade com Deus que era uma coisa assim excepcional. Tanto é que estão aqui na palavra de Deus, né? Estão aqui compilados aqui as suas histórias. E a gente olha para nós, qual é a nossa história? Qual é a história que Deus tem nos preparado? Qual é a história que nós temos a dar ao Senhor? Né? Aqui o cântico foi cantado, faça o seu melhor. Você tem feito um melhor para o Senhor? Eu lembro que tem eu sempre falo com uma pessoa que, quando tem a oportunidade, uma pessoa aceita Jesus, e a pessoa quando aceita Jesus, ela acha que todos que estão aqui são santos. São pessoas assim, claro, pelo sangue de Cristo nós somos santos, somos separados por Ele. Mas nós somos perfeitos e nós não somos perfeitos. Exatamente estamos aqui porque aqui é um hospital. Eu preciso de Jesus, eu preciso estar aqui no meio dos irmãos, eu preciso ouvir bons testemunhos, eu preciso de gente. Preciso estar aqui com Deus, juntamente com os irmãos. E essas pessoas vêm e às vezes ela é decepcionada. Por quê? Porque às vezes um irmãozinho é pego num pecado, um outro irmãozinho falando mal de alguém, na mentira, né? Até na traição com sua esposa ou com seu esposo. Mas assim,
A gente tem que olhar para Cristo, eu falo para essas pessoas. A gente tem que olhar para Cristo. Se a gente olha para as pessoas, não olha nem para mim, eu falo. Eu estou aqui numa boa vontade, mas nem porque um dia eu vou decepcionar você. Mas Cristo jamais nos decepciona. Amém? Tenham isso em mente, que não é uma religião. Né? A gente nós não somos religiosos. Nós adoramos a um Jesus que deu um ótimo comportamento, que é dito nas Escrituras, e está conosco. Quando Ele ressuscitou, Ele deixou o Consolador conosco. Olha, eu não vou abandonar vocês, Ele falou lá para os discípulos. Eu vou deixar o Consolador até os confins da terra. Se eu fosse dar um tema na mensagem, eu daria assim: ainda hoje conseguiremos imitar Jesus? De que forma eu tenho comunhão com o Senhor? Que tempo nós temos dados ao Senhor? Será que nós temos? Porque quando a gente tem intimidade com o Senhor, quando a gente gosta de um amigo, a gente sempre está ligando para esse amigo, a gente sempre está querendo ouvir a voz dele, alguma amiga, enfim. O meu maior amigo hoje é a Kátia, e tem alguns outros amigos, mas assim, a gente sempre quer estar com as pessoas. E Jesus, a gente esquece de Jesus, né? Mas Jesus é o nosso melhor amigo. Na alegria e na tristeza, Ele está sempre com a gente ali. E às vezes a gente esquece. E quando a gente tem intimidade, a gente quer tempo. E às vezes tempo de qualidade. Eu vou falar de mim. Às vezes, nessa correria do dia a dia, chego em casa, Kátia, como que está o Isaac e tal, já fez a comida e tal, vamos para o shopping, volta. E às vezes eu dou um tempo só o quê? Na hora de dormir, às vezes eu oro com ela, às vezes eu só oro sozinho, mas eu estou dando assim o que sobra. Eu tenho que dar a primícia, né? Estou falando algumas vezes, eu estou dizendo que sou sempre assim, mas às vezes eu sou assim. Então a correria do dia a dia, meu filho tem que pegar na escola, não sei o quê, eu tenho que ir na casa do meu irmão. Essa correria acaba fazendo que você não sintonize com o Senhor. E outra coisa é sobre quando você dá um tempo de qualidade. E quando você chega ao Senhor através da oração, ou muitas vezes você erra no dia a dia em pé, ou às vezes eu falo uma palavra mais alta com a minha esposa, ou passo um farol vermelho. Eu oro assim: Senhor, eu perdoo todos os meus pecados. Quem já orou assim? Perdoa todos os meus pecados. A gente não confessa. A gente não confessa os pecados, a gente precisa confessar. Ele diz que a gente precisa confessar os pecados, e às vezes a gente não confessa, porque às vezes a gente tem até vergonha de falar dos pecados para Jesus. Mas Jesus é Deus. Então fale com Ele, confesse seus pecados. Quando acontecia isso de perdoa todos os meus pecados, parece que nada saiu aqui. Parece que ficou ainda meio cheio, uma coisa automática, sabe? Mas quando a gente ora, pede, confessa ao Senhor nossos pecados, tudo, parece que a gente se esvazia, parece que algo saiu da gente, fica leve. Isso é maravilhoso. Em 2 Crônicas 7,14, eu queria que vocês abrissem a palavra. É um texto bem conhecido, né? Até cantado lá na Paula Valadão, diante do trono, né? Alguém que achou, pode ler aqui, bem em voz alta. Se o meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, do céu eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Então a gente precisa se arrepender, a gente precisa confessar nossos pecados, chegar diante do Senhor e falar: Senhor, eu pequei aqui, assim, assado. O Senhor vai nos redimir, o Senhor vai nos perdoar, e nós estaremos felizes com esse perdão. Outro texto é 3 João 1,11, não precisa nem abrir que eu estou aqui, ó. 3 João 1, versículo 11. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Vamos olhar para o que a gente está fazendo. Qual é o nosso testemunho? Está dando uma boa aparência ou uma má aparência? Quem estamos imitando hoje? Quem que a mídia está apresentando para nós? Quem são os nossos familiares? Quem são as pessoas que estão diante da gente, que a gente está imitando nos dias de hoje? Quem nós estamos imitando? Eu vou abrir um parênteses aqui. Eu estava bem assim, se eu ia abrir esse parênteses, eu não ia abrir esse parênteses, mas eu me perdoo aqueles que não assistem, tá?
eu não gosto, mas ultimamente tenho assistido novelas, as telenovelas, né? A novela das 9, olha, às vezes eu estou ali com meus familiares, ali tá, acaba assistindo, vai assistindo, você vai assistindo, vai assistindo. Então assim, eu não sei quantos aqui assistem, eu creio que muitas pessoas assistem, não, a baita de uma audiência. Então a novela das 9 é aquela que ela fala, às vezes eu fico prestando atenção, deixa eu ver se tem alguma família prudente, uma família que seja assim, tem um pai, uma mãe, um filho, sabe aquela família que Jesus nos ensinou, que não tenha defeito, que não tenha uma separação, que eu não consigo enxergar. Muito pelo contrário, eu vejo lá um senhor de regata, que é o pai do jogador, ex-jogador de futebol, que estava com a sua mulher e de repente separou, estava com uma outra moça, novinha, ela 20 e poucos anos, aí a outra para se vingar, pegou o garotão. Então você olha aqui e você fala, meu Deus, e vivem na mesma casa, todos eles ali, é uma coisa muito esquisita. Aí tem uma outra moça lá, muito bonita, ela só anda de sutiã, parece, de calça, e sai com todos os jogadores lá tem um clube lá desse jogador que ele patrocina, não sei, e aí sai com toda aquela garotada, e agora nos últimos capítulos ela está dizendo que está grávida, se pensa que está grávida, entra em contato com os meninos lá, os jogadores, e aí tem que extorquir lá, chantagear eles com dinheiro. Até o patrão dela lá, que acho que tem uns 60 anos, não lembro o nome do artista lá, também dormiu com a pessoa. Então assim, está entrando na nossa casa algumas coisas que não é tão comum, né? As coisas que a gente vai... E aí é coisas que assim, eu atribuo ao pecado. Vai nos inculcando essas coisas. O que é inculcar? Alguém sabe o que é inculcar? Inculcar é igual quando a gente fala para a criança. Eu falo, Isaac, eu não vou falar filho. Mas quando a gente fala para o nosso filho, filho, não come isso aqui, que isso aqui é caca. Filho, não come isso aqui, que isso aqui é caca. Filho, não come isso, que isso aqui é caca. Filho, não come isso. É uma coisa assim, parece que uma de mãe, assim, parece que fica falando, filho, já sei que é caca, mas ele aprendeu. Filho, coloca uma blusa que vai fazer frio, um calorzão lá fora. Olha, a mãe sabe das coisas, pega um guarda-chuva e tal, não vai acontecer nada. Chega lá, bate aquele poró lascado lá e chove, não tinha que ter escutado a minha mãe. Mas você entendeu? Coisa de mãe, de pai, assim, que fala, tem que inculcar. E a mídia às vezes inculca essas coisas nas nossas mentes. E às vezes quando a gente vai estar falando assim, uma coisa que a Bíblia nos ensina, o Senhor nos ensina de um jeito, e a gente está falando umas coisas que do dia a dia, que eu queria que fulano ficasse com outro, quer dizer, para ele ficar com outro, ele tem que separar do marido. Porque a mulher é uma megera e a outra é boazinha. Então assim, são princípios da palavra de Deus que nos ensinou, estão sendo prejudicados, estão sendo distorcidos, né? E a gente tem entrado nisso daí. Não sei se vocês já tiveram uma sensação dessa. Às vezes eu acho que eu dormi um tempo, assim, uns 8, 10 anos, e acordei agora em uma outra sociedade. Não sei se já aconteceu com os irmãos. Eu falo isso por quê? Porque ultimamente, há um mês atrás, eu fui viajar pelo banco, eu trabalho no banco, e tinha uma exposição lá em Ribeirão Preto. E lá em Ribeirão Preto tinha essa exposição, era uma exposição agrícola, onde todas as marcas, Case, Komatsu, essas empresas agrícolas de arado e tal, elas apresentam lá, ela tem os seus stands e expõe lá. E os bancos vão por causa do financiamento. Nós somos um banco pequeno, mas assim, a gente foi lá mais para fazer uma representação lá. Aí eu fui nesse stand, aí tinha uma escalação dentro do banco, eu fui da quinta e na sexta-feira, os 2 últimos dias. Então ia rolando muita coisa durante os outros dias, né? E aí, todo o stand, quem já participou disso, tem umas moças que são contratadas, são moças modelos de agência, são contratadas e elas ficam representando. Então elas estão bem vestidas lá, ficam entregando seus folders e tal, e estão ali. Logo quando eu cheguei no hotel, a gente fiquei dormindo um dia com o outro lá. Aí tinha lá o pessoal lá do trabalho, de outras áreas lá, tudo bem com você? Assim, eu já cheguei naquele cenário, né? Cheguei naquele cenário e 20 minutos que eu estava lá no stand e outra moça já me deu uma fletada e eu, meu Deus do céu, eu já fiquei assustado. Não, eu tenho até amanhã para ficar aqui ainda, né? Meu Deus do céu, aí estava orando, o Senhor, aí fugindo, conversando com o pessoal ali e tal. Aí eu escuto ela falando assim, explicitamente, assim, na bola. Ela olhou para mim e falou assim, ó.
Esse é o gato, alguma coisa assim, vamos pensar assim. Eu falei, aí eu tremendo de perna do cabelo, né, filho? E aí, bom, enfim, para não alongar muito, e aí eu dava umas bandas na exposição para fugir mesmo ali e tal, voltava. E aí depois no almoço foi todo mundo almoçar junto e tal, e assim, a fulana de tal, gostou de você, falou que você é muito lindo. Esse cara é muito lindo, bem satânico o negócio. Quando ela viu, muito lindo. Enfim, e aí, olha que coisa de Deus. E 5 minutinhos antes, a Cátia tinha mandado um torpedo para mim, dizendo, olha, mamãe e papai tá com... mamãe, mamãe, saudades, mamãe e filhinho, coisa assim, Isaac. E aí na hora que ele falou, e o pessoal ficou naquele gelo, eu falei, pô, quero ver a hora que o Maurício vai falar, pessoal, né? Aí eu já lancei aquele torpedo, tá vendo? Minha mulher tá em todo lugar, olha aqui, ó. Ela tá com saudade de mim, meu filho, então tudo é aquela quebrada no gelo. Mas enfim, aí foi indo assim, eu estou mostrando como é difícil, como a gente que é cristão, a gente passa por umas dificuldades. E a pior coisa no mundo é assim, é você ser a minoria, né? Eu vejo muitas pessoas, desde o tempo de colégio, sempre vai com a maioria. Se a maioria joga futebol, vamos com a maioria. Se a maioria... Nós precisamos ser uma pessoa de atitude. Jesus era assim, nós precisamos ser uma pessoa de atitude. E às vezes, como a gente é minoria, né? Que às vezes a gente tem que falar, eu sofri muito com o negócio de, você é... Como eu vou falar aqui? Você parece uma menininha e tal, fulana tá dando bola para você, e ali eu namorando. Então tem a gente passa por várias dificuldades. E se a gente não está firmado na loja, a gente acaba cedendo a essas coisas. Para o mundo, isso é normal. Só que a Bíblia nos ensina em Romanos 12, 2 o quê? Então, o Celcinho pregou aqui uma vez. Não se conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, que é quem? Cristo Jesus. Nosso Jesus é algo que cremos de forma... o nosso Jesus não é algo que cremos de forma religiosa. Ele deve ser nosso melhor amigo. A gente falou do amigo aqui, né? Ele é nosso melhor amigo. A gente não pode ter... Às vezes eu penso assim, será que a sociedade de hoje vê Jesus tão longe assim? O cristianismo tão longe que não dá para seguir o que está na palavra, que é o nosso manual de vida? Está tão longe, mas ninguém mais faz isso. Está ultrapassado, está utópico. Será que... eu vou fazer uma mentirinha aqui no trabalho, não tem problema nenhum. Eu vou falar que meu chefe não está. Sabe, coisas assim de princípio, de caráter. E às vezes a gente acaba deixando, sabe? Todo mundo, só eu também sou um chatão, nem só eu que não vou fazer. É claro que a gente tem que pedir sabedoria ao Senhor. Você não pode ser aquela pessoa, você vai para o inferno. Não, pelo amor de Deus. Mas você tem que ser uma pessoa sábia. Qual é essa sabedoria do Senhor? Que você tenha a sabedoria de falar com a pessoa sem prejudicar, sem deixar a pessoa ofendida. Mas nós temos que seguir esse espaço do Senhor. A Bíblia diz que devemos vigiar e orar. Então vamos aprender o que a Bíblia fala. Vamos vigiar e orar. O diabo está ao derredor para nos tragar. Já ouvi falar desse versículo, né? E ele quer o quê? Nos envergonhar. Ele queria que eu saísse com aquela moça lá, pro meu pessoal do banco, ia ser o Maurício foi lá, garanhão e tal. Só que depois, você entendeu? Como é que ia ficar o meu testemunho manchado? E aí eu falo também um pouquinho dos finais dos tempos. Quando a gente vê tudo isso, a gente vê um esfriamento. Quando eu falo isso, eu falo para crente mesmo. A gente vê um esfriamento dos crentes. A gente vê assim, a gente aprendeu o Apocalipse agora há pouco, lá com o pessoal, todo o pessoal da igreja ali estava acompanhando o Apocalipse. Em Mateus 24 fala muito sobre os falsos profetas, sobre guerras, rumores de guerras, fome, fala de terremoto. Quem que achava que ia ter terremoto agora em Minas Gerais, em Montes Claros? Diz aqui que a nossa a placa arquitetônica, tectônica, ela é muito longe para ter um tsunami. Aqui não existe qualquer tipo não existe a possibilidade de ter terremotos.
Só que Jesus fala lá em Mateus 24 que terão terremotos em vários lugares da terra. Olha, eu não sei se vai ter um dia na Avenida Paulista lá, mas eu estou preparado. Estou preparado sim. A gente não tem aqueles prédios modernos do Japão lá, que tem aqueles amortecedores lá. Tudo prédio antigo aí, ó, vai cair tudo, vai morrer um monte de gente. Infelizmente, já pensou? Mas o Senhor falou que em vários lugares vai ter terremotos. Lá diz que a maldade ia aumentar, que ia ter traição, né? Filho contra pai, pai contra filho. Tem alguma coisa que é diferente que está acontecendo hoje? A única coisa que não aconteceu ainda, né? Porque senão Jesus voltaria, é que o Evangelho tem que ser pregado para todas as nações. E não aconteceu porque nós estamos aqui, amém? E a gente não foi arrebatado ainda. Né? E eu queria também falar sobre 1 João 2,6. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. E Gálatas 2,20. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. A gente tem que crer nisso aí, irmão. O Senhor está falando através de Paulo aqui aos Gálatas. Ele nos deixou consolador. Nós temos Jesus que vive 24 horas conosco. Não sei o momento de tribulação que você vive, um momento de provação, qual a dificuldade, se há enfermidade na sua casa, se há falta de trabalho. O Senhor é que enxuga todas as lágrimas. O Senhor Jesus Ele é tremendo para nossas vidas. Eu não sei quem aqui já recebeu um milagre. Eu já recebi um milagre, e esse milagre está aqui, ó. Eu sempre falo dele, eu não canso de falar, é meu filho. O Sérgio também recebeu um milagre, que é a Karina. E hoje eu estava dormindo com ele ali, descansando com ele à tarde, olhando, eu sempre assim aprecio. Pai, obrigado por esse presente. Então, assim, eu não podia ter filho e tenho agora filho. Então é um milagre. Eu não sei qual milagre você tem. Eu tenho um milagre também do meu emprego. Muitas vezes, muitas pessoas saíram, foram demitidas, e eu lá, falei assim, por quê? Porque o Senhor me ama. Ou se Ele me tirasse de lá, Ele me ia colocar em outro. Nós temos que ter essa fé de saber que Ele sempre cuida da gente, por mais que seja ruim aparentemente. Eu não sei qual milagre que você teve, ou o milagre que ainda vai acontecer na sua vida. O Rui teve um milagre? Glória a Deus. Então, assim, vamos crer, vamos obedecer a palavra, né? A gente aprendeu hoje de manhã sobre a compaixão, né? Jesus era uma pessoa que tinha mais compaixão. Compaixão é o que? Até a gente estudou lá, a professora Suzânia e a professora Wanda disse para nós o seguinte, ó, compaixão é ação, né? Como é que é, Suzânia? Sentimento seguido de ação. Porque às vezes a gente fica com dó das pessoas, né? Igual o bom samaritano, lá estava o rapaz lá, todo brigado com ele, estava todo abatido lá, de lado, ferido, e passavam as pessoas lá e nada de acolher. Aí passou o samaritano, que não tem muita intimidade com o judeu, foi lá e se compadeceu, teve compaixão, teve um sentimento e agiu. Muitas vezes a gente vê algumas coisas na nossa família e a gente não, pelo menos ora pela pessoa, pelo menos ora para o irmão que precisa de emprego, e nós vamos orar agora. Eu queria que vocês ficassem em pé, e a gente vai orar porque o Senhor está no nosso meio. Jesus Cristo é o sal desse mundo, Jesus Cristo é o nosso Salvador. Vamos orar para que o Senhor derrame uma bênção na nossa vida. Eu não sei se você está precisando de emprego, se você tem alguém enfermo na família, se você precisa de restauração, ou por mais que você caiu. A gente falou muito aqui de não cair e manchar meu testemunho, eu falei, né? Mas às vezes você caiu, lembra do ladrão da cruz? Sempre tem uma chance, Jesus dá a chance. De repente você, mas como é que eu faço? Toda vez que eu tento eu não consigo. Não olhe para mim, não olhe para meu irmão. Olhe para aquelas pessoas, claro, que têm bons testemunhos, mas olhe para Jesus. Então nós vamos orar agora. Queria que você fechasse seus olhos, abaixasse suas frontes e fala com o Senhor agora. Peça ao Senhor essa restauração, peça ao Senhor esse livramento, peça compromisso para que possamos fazer o melhor. Pai,
Sou grato a Ti, Pai, porque essa mensagem o Senhor falou primeiramente no meu coração. Eu sei, ó Pai, que eu tenho a melhorar muito. Tu sabes disso.